sistema imunológico. O que é isso? Você já ouviu falar alguma vez na sua vida? Imunologia, aquelas células, quando você faz aquele teste do hemograma, que vem aquele monte de palavras esquisita. Você sabe o que significa aquilo? E aquelas quantidades? Como é que o médico vê aquilo e sabe se, por exemplo, é uma doença viral, bacteriana, fúngica? Quer entender? Quer saber? Eu te explico. Bora pro vídeo. Bem, sistema imunológico nada mais é do que o nosso sistema de defesa do corpo. Em todos os animais, invertebrados e vertebrados, possuem esse sistema de defesa, tá? Que pode ser mediado tanto por células como por proteínas. Que no caso das células, a gente chama de sistema imune mediado por células ou sistema imune humoral, que no caso são os mediados por proteínas, que é o famoso sistema complemento, né? Mas o sistema imune, como um todo, ele atua em conjunto. Essas substâncias, essas proteínas, são produzidas por células do próprio sistema imunológico. Mas que células são essas? Quais são essas células? Será que você se lembra? Se eu te falar algumas células agora, os nomes são esquisitos, são difíceis de memorizar, mas se você prestar atenção, você vai conseguir aprender. Olha aí no quadro. Tem os neutrófilos, os basófilos, os eosinófilos, os linfócitos T, linfócitos B, monócitos. Tá? Essas são basicamente as células do sistema imune. Os linfócitos B também recebem outro tipo de nome, como por exemplo, mastócito. Os linfócitos T, existem alguns tipos de linfócito T, como por exemplo o linfócito. Então são esses 5 tipos de anticorpos. Anticorpos são proteínas, tá? Proteínas que conseguem aderir a um antígeno. O antígeno ele é uma substância, ele é um corpo estranho. Pode ser uma bactéria, pode ser uma proteína da própria célula, do próprio corpo, porém uma proteína diferente da que o corpo costuma ter. Tá? Pode ser, por exemplo, também um fungo, pode ser um protozoário. Então, qualquer corpo estranho que não era para estar ali e que, de alguma forma, provoca um desequilíbrio no organismo. Então, todas essas substâncias são chamadas de antígenos. E lá no hemograma, quando você recebe aquilo, você vê que tem uma palavrinha lá em cima, que são os primeiros chamados de eritrócitos. Esses eritrócitos não são células de defesa, tá? Eritrócitos é um outro nome, é uma célula que é conhecida também por um outro nome como hemácia, ou glóbulos vermelhos, que são as células responsáveis pelo transporte de oxigênio e dióxido de carbono no sangue. Sabe por que o teu sangue é vermelho? Justamente pela quantidade de ferro que existe no grupo M, preso à hemoglobina, dentro da hemácia. Por isso que o nosso sangue é vermelho. Então, esse eritrócito, que lá em cima está escrito eritrograma, ele tem um número X, né? Um número, vamos dizer assim, na qual são valores de referência, tá? Que abaixo daquilo ou acima daquilo representa alguma coisa está errada. No caso dos adultos masculinos, gira em torno de 4,60 a 6,30, tá? 4 milhões de hemácias por milímetro cúbico de sangue. Esse é o valor mínimo para adulto masculino, tá? Todas as células têm esses valores de referência. Então, quando ocorre uma alteração nesses valores, o médico sabe por qual agente infeccioso o teu corpo está sendo atacado. Tudo bem? Então, muito obrigado.